Entramos. Boa noite, pessoal. 19h58, começando 2 minutinhos antes, meu cabelo tá todo bagunçado. Hoje é sábado, 25 de abril, um dia após o dia apocalíptico, que foi a sexta-feira de ontem, que o Brasil teve uma reviravolta. A República Brasileira enfrentou um dos seus piores dias em termos de escândalo, em termos de instabilidade, repercussões muito variadas, vários tipos de reação. E eu quero saber de você que está entrando agora, dá um alô para todo mundo que já entrou. O Felipe Cunha tá com a gente, Bruno Senna, Michel Alckmin, Paloma, Juliana tá aí com a gente, Felipe Souza. Deixa eu ver se o Kim já pediu para entrar. Não. Hoje o nosso convidado é o deputado federal, líder do MBL, Kim Kataguiri. Oi, Isabela tá aí com a gente, velejando pela democracia também. Pessoal do Partido Novo em peso aí, Novo do Rio Grande do Norte também, Eduardo Salles, Gabriel. Pessoal, vamos lá, eu já quero que vocês me digam, quem é o traidor, Bolsonaro ou Moro? De que lado que você tá? Como é que você avalia o que aconteceu ontem? A renúncia do Sérgio Moro, com as denúncias que ele saiu fazendo, e depois o depoimento do presidente Bolsonaro acusando o Sérgio Moro de outras coisas também, dentre elas a de negociar o cargo dele no Supremo Tribunal Federal. E aí hoje uma série de prints de conversas de WhatsApp foram liberadas, né, tanto da parte da Carla Zambelli, deputada federal de apoio ao presidente Bolsonaro, como também do ministro Sérgio Moro, mostrando ali que não foi bem assim, que ele não negociou a permanência dele em troca da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui algumas manifestações. A Mariana tá aí com a gente. Gente, Botafogo Cabaré. Nossa, nem me fale. Eu acho que ontem foi um dos dias mais montanha-russas de emoção, né? Por um lado a gente teve muita surpresa, depois a gente teve revolta, por fim eu acabei muito decepcionada também. Eu quero dar um alô para Ju Benício, a nossa pré-candidata a prefeita de Niterói. Vamos resgatar Niterói, né, Ju? Bom trabalho para você, você tá mandando muito bem nas redes sociais. Eu quero o apoio de todo mundo à candidatura da Ju Benício. Bernardo tá aí com a gente, Ricardo também, Lucas, William Andrade tá aqui dizendo, sendo sensato, Moro leva vantagem pela integridade até aqui. Sim, então até agora, na realidade, essa é a avaliação de muitas pessoas, né? Que o ministro Sérgio Moro, ele detém uma reputação de maior confiabilidade. A população brasileira, grande parte, tem uma grande gratidão por ele, por tudo que ele fez na Lava Jato. E aí, muitas pessoas entendem que o Sérgio Moro é mais forte, que precisa de mais apoio. Algumas outras pessoas aqui se manifestando. Boa noite, governadora, boa noite. Luiz Santos, Amoedo fez uma excelente live agora há pouco. Pois é, eu não assisti a live do Amoedo, lembrando que o Amoedo não é presidente do Partido Novo mais. O Amoedo, ele é um filiado, então as opiniões dele é a opinião do Amoedo, não é a opinião do Novo. A gente precisa deixar isso muito claro, que ele não fala pelo partido, ele fala por ele, pessoa física, né? O presidente hoje do Partido Novo é o Eduardo. Eu vou assistir essa live depois no YouTube, que ele deve ter subido, né? Mas a gente já sabe qual é a posição do Amoedo, que foi nosso candidato a presidente da República. Na opinião dele, tá na hora do Bolsonaro pedir para sair. Se ele não pedir para sair agora, não renunciar, ele vai sofrer um impeachment e é pior para o Brasil. E eu quero saber se essa é a sua opinião também, você que está nos acompanhando. Tá travando o vídeo? Pois é, tá difícil, sempre tá travando muito. Levi tá aí com a gente. Não tem mais o que defender Bolsonaro, não tem jeito mais de defender Bolsonaro. Sim, mas ainda tem muitas pessoas que defendem, inclusive ainda colocam que o traidor, quem foi o ex-juiz Sérgio Moro, por ter feito as denúncias que fez no momento em que o país atravessa uma grande crise na saúde e na economia, acabou acirrando a nossa crise política que já vivíamos. Então, até que ponto que o ministro Sérgio Moro fez isso em prol do país ou em prol de uma futura candidatura dele?
Quero saber também o que você pensa disso. O Eduardo Salles, qual o interesse do Moro em derrubar o presidente? Moro está sendo sensato, então você acha que ele não quer derrubar o presidente? Sinceramente, né? O cara é o maior pilar do governo Bolsonaro. Ele, com certeza, ele calculou isso. Ele sabe que foi um puta tiro na sustentação do governo Bolsonaro. Na realidade, eu acho que foi calculado sim. Não tem como. Não tem como não ter abalo uma declaração. Primeiro a saída dele, depois as declarações que ele fez, né? O Jefferson tá aqui falando, e o Ibanez estava bem até falar com o Bozo, vai ferrar o DF. Pois é, o Ibanez, gente, ele é do MDB. O MDB é o partido do centrão brasileiro, é o partido mais centro e podemos dizer mais fisiológico que existe no Brasil. Depois que o Bolsonaro começou a se aproximar dos partidos de centro, curiosamente, o governador Ibanez começou a se posicionar do lado do presidente Bolsonaro, inclusive tanto na saída do ex-ministro Mandetta como também na saída de Sérgio Moro, ele disse para os dois, já foi tarde. O que é curioso, né? Porque o governador Ibanez, ele nunca se colocou como base de apoio do presidente, inclusive sempre criticava Bolsonaro, ele não mantinha relações institucionais saudáveis, digamos assim, e agora ele aparece como um grande apoiador. É um movimento que a gente vê sendo desenhado como uma estratégia do presidente Bolsonaro ter apoio na Câmara dos Deputados e agora, na minha opinião, esse apoio não é mais para aprovar as reformas, é um apoio para não ser impeachmentado, assim como aconteceu no caso do Temer, né? Sanduíches naturais, tá falando, volta Moro. Pedro Mendes, Moro foi mais coerente e até agora provou o que falou. E pode ter certeza que ele tem coisa guardada. Ele não dá ponto sem nó, é o que eu acho também. Ele fez acusações gravíssimas. As acusações que ele fez, inclusive, se enquadram na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que dá aso ao prosseguimento do pedido de Estado Federal por São Paulo, Kim Kataguiri. Eita, Kim! Vai entrar agora. Aê, tudo bem, Kim? Tudo bem? Tudo jóia! Como é que você tá? Cansado. Pois é, então eu já quero, Kim, começar te agradecendo, tá, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Você sabe o tanto que eu sou sua fã, sou admiradora, eu falo de você sempre, eu acho você um prodígio. Imagina. E não quero nem falar agora da crise, eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai se candidatar à presidência da Câmara? Não sei, eu acho que tem tanta coisa acontecendo aí que nem sabe mais se vai ter governo, se não vai ter governo, que, ser bem sincero com você, que eu não pensei nisso, não. Acho que a gente precisa, uma coisa importante, né? Tem movimentação agora, né, para que seja o nome do Centrão que vença a presidência da Câmara. Acho que a gente precisa se movimentar para tentar impedir que isso aconteça, né? Porque, enfim, sendo um nome ali do que tudo indica ali do PP ou do PR, aí seria absolutamente desastroso, né? Aí seria pauta-bomba todo dia. Então, acho que a gente precisa, não sendo eu, mas sendo talvez um deputado de segundo ou terceiro mandato que tenha chances, mas que esteja alinhado com a gente realmente precisa fazer um movimento para impedir que isso aconteça. Olha, eu tô vendo aqui, eu já esperava manifestações contrárias à Vossa Excelência. A gente já teve aqui uma falando assim, o Kim não se elege nem para vereador. Vamos só lembrar que o Kim foi eleito com 465 mil votos, gente. Isso é voto pra caramba. Ele não é fraco, não. E tá mostrando que não tem rabo preso, tá mostrando que não tem medo de se pronunciar sobre o que ele pensa. Então é de pessoas assim que nós precisamos na política brasileira. Não é de gente que tem cabresto, não é de gente que deve favor, não é de gente que é covarde, é de gente corajosa como Kim. Então, antes de a gente ficar com esse tipo de posição, porque eu vejo os comentários mais absurdos, né, Kim? Assim, todo tipo de ofensa que as pessoas colocam, né? Enfim, sobre o fato até de você ser descendente de japonês, é um absurdo. Assim, não tem o que falar, né? Aí fica falando besteira. Então, eu tô aqui para dizer que eu sou o Kim, em primeiro lugar. Kim, para vocês conseguirem fazer o presidente da Câmara uma questão de proporção, vocês teriam que andar junto com a esquerda, concorda? Teria de ter alguns partidos de esquerda, sim, né? Acho que
PSB, talvez o PDT, teria de ter o apoio de uma parte da esquerda. Muito também, eu acho que dá para fazer um paralelo, né? Teve uma eleição que foi o Maia contra o Rogério Rosso, salvo engano, né? E numa ele disputou contra o Jovair Arantes e noutra ele disputou com o Rosso. Para vencer o Centrão, o Rodrigo Maia, na época não tinha o apoio do Centrão, hoje tem, né? Hoje a base do que elegeu o Rodrigo Maia no ano passado foi o Centrão. Na época, para vencer o Centrão, ele pegou o PSDB, o PSB e mesmo alguns votos do PT e do PCdoB, né? Acho que a gente teria, sim, de dialogar ali, principalmente com o PSB, com o PDT. Com o PT, acho que muito dificilmente a gente conseguiria apoio, mas juntar Novo, Podemos, Cidadania, PSB e alguns setores do PDT ali, acho que a gente conseguiria viabilizar uma candidatura e aí pegar votos perdidos em alguns partidos, né? Mesmo no PP e no PR, você tem deputados que não votam de acordo com a liderança, uns 2, 3, 4 de cada partido, né? Eu acho que é uma bela construção. Tem que começar um diálogo aí, porque realmente esses 2 próximos anos vão ser decisivos, né, Kim? Se o país vai para a lama de vez ou se a gente consegue ficar ali pelo menos com o braço fora do atoleiro, né? É realmente muito preocupante o que a gente está vivendo agora. A gente não precisava de uma crise como essa na política, considerando que a gente já está num processo de recuperação econômica nula, ainda mais agora com o Covid. Né? Então, assim, o que a gente está vivendo é muito grave, a gente não precisa de mais problemas. Mas eu tenho fé que vocês vão conseguir fazer essa aliança e claro que vocês e o Novo vão andar juntos, né, nessa construção. Kim, na sua opinião, o Bolsonaro vai ser impeachmentado? Eu acho que tem umas boas chances de que em 3, 4 meses a gente veja uma abertura de um processo de impeachment, né? Acho que agora não tem nenhum clima dentro do Congresso, mas, ao mesmo tempo, é muito parecido com o que a gente viu no segundo mandato do governo Dilma, né? O Centrão, a Dilma, quando percebeu que estava perdendo ali, estava perdendo popularidade, estava perdendo a capacidade de governar, ela abriu as pernas para o Centrão da mesma maneira que o Bolsonaro está fazendo agora, né? Loteando, assim, da maneira mais abjeta possível a coisa pública, loteando ali para os partidos, para parlamento, mais do que os partidos, para parlamentares conhecidamente corruptos, alguns deles réus, alguns deles já condenados, alguns deles já cumpriram pena de prisão. E depois de ficar uns 8 meses nos cargos, rapando tudo que tinha no governo, depois eles traíram porque eles não têm convicção nenhuma, né? O Centrão é base do governo desde Fernando Henrique, né? Passando pelo Lula, pela Dilma e agora pelo Bolsonaro. Então, se há governo, estou dentro, né? Exatamente. Essa é a filosofia. Aliás, eu já escutei de um deputado do MDB que diz que o MDB tem posição e sempre tem lado, o do governo, né? Então, eles mesmos já fazem piada com isso, mas o que a gente vê é realmente uma deterioração completa da capacidade de governabilidade mesmo e o Centrão ali raspando o tacho com a anuência do Bolsonaro. E o problema, né, Kim, é que nessa situação o presidente vai ter que negociar. Se ele quiser não enfrentar o impeachment, não ser impeachmentado, ele vai ter que negociar e vai ser muito cara essa negociação. Ao preço de, por exemplo, a gente não aprovar reformas que são estruturantes para o país, que deveriam ser a nossa prioridade, né? Então, realmente é muito triste que a gente observe nesse momento que a gente está vendo a República ser apropriada para manter interesses pessoais e familiares, o que é mais triste ainda, né? Porque a gente vê uma tentativa de defender não apenas o presidente, mas também a família Bolsonaro. E quem não me conhece, tem gente aqui falando, Kim presidente, Júlia vice. Não dá, galera. Eu sou deputada distrital. O Kim é federal, né? Então são esferas diferentes. Eu sou eleitora do presidente Bolsonaro no segundo turno. Você também, né, Kim? Segundo turno, sim. No primeiro você votou em quem? Segredo. Brincadeira. Não, no primeiro eu votei no Bolsonaro também, porque na última semana já ficava claro que era ele contra o Haddad. No primeiro turno, nós do Novo, obviamente, João Amoedo, e inclusive o João Amoedo tem sido bem forte nas suas declarações. Na opinião dele, seria melhor que Bolsonaro renunciasse. E na sua opinião?
Eu acho que eu vou na linha do Amoedo também, né? Pouparia, né, um trauma para o país, passar por um outro processo de impeachment, ou mesmo, nem precisaria nem ser processo de impeachment, né? Porque as acusações do Moro são de crime comum também, né? Então, mais grave do que Ou isso. seja, ele podia ser preso, né? Bolsonaro não? Sim, Bolsonaro não corre só o risco de perder o cargo e os direitos políticos, corre o risco de ser preso, né? Concussão, o crime descrito pelo Moro. E então seria a Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República a autorização da Câmara para que ele fosse julgado no Supremo, e daí, sendo julgado no Supremo, da presidência para a cadeia. Não passaria sequer pelo Senado, né? O processo de crime comum. Foi como aconteceu no Temer. Nas duas denúncias, se a Câmara tivesse autorizado, iria para o Supremo autorizando, ele seria julgado. Uhum. Que trauma, né? Imagina. Agora, a gente não pode ter bandido favorito, né? Assim, quem for condenado tem que sofrer o rigor da lei. E a gente não pode, gente, nesse momento a gente observa, assim, alguns bolsonaristas muito parecidos com petistas, assim, que não adianta você apresentar provas, não adianta você mostrar todo o encadeamento lógico das denúncias, tem gente que vai estar sempre ali defendendo o presidente Bolsonaro, independente do que apareça. E a gente está vendo coisas graves aparecerem. Hoje, por exemplo, a gente teve muita coisa, como, por exemplo, o possível envolvimento do Carlos Bolsonaro como sendo líder da produção de fake news, né, assim, para detonar os oponentes do governo, né? Então, assim, a fábrica de fake news possivelmente sendo comandada pelo Carlos Bolsonaro, e a gente também vê aí essa denúncia de rachadinha para construir prédio miliciano. É extremamente muito grave, tudo isso precisa ser investigado. Sim, e explicaria também o porquê da ânsia do Bolsonaro de mexer no diretor-geral da PF e no superintendente da PF no Rio de Janeiro, né? Para mim, a única pergunta que ainda fica é por que ele quis mexer também no superintendente da polícia de Pernambuco? Qual é a investigação de Pernambuco que interessa a ele? Quem é o parlamentar? Quem é o aliado? Porque no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. No Distrito Federal, não. Na diretoria-geral da PF, o Carlos Bolsonaro, né? Que não é investigado no Rio, é investigado a nível federal. Então... mas vai aparecer, né, Kim? Vai aparecer. Assim como também eu acredito que todas essas denúncias que o Moro fez, ele realmente tem embasamento para falar, porque ele não é um incauto e um irresponsável ao ponto de falar uma série de coisas e não ter como provar. Hoje, por exemplo, vazou, né, alguns prints da conversa que ele teve com a Carla Zambelli, e ele conseguiu mostrar que, na realidade, não houve essa proposta de negociação da permanência dele com a troca do cargo no Supremo, né? Não foi o que o presidente Bolsonaro falou. E ele conseguiu mostrar que, na realidade, não, que não partiu dele, que ele não tinha condições mais de continuar. Por tudo que a gente acompanhou, Kim, a aprovação do juiz de garantias, ele ter perdido o controle do COAF, e ele também não ter conseguido indicar o próximo nome da direção da Polícia Federal. Você acha que o Moro segurou muito tempo uma crise? Segurou, sem dúvida. Essa questão, esse atrito ali com o Valeixo já é uma coisa que vinha já de alguns meses, né? Eu lembro até de ter me reunido com o Moro um dia depois dele ter tido um dos atritos em relação ao Valeixo, e ele relatando que a situação realmente estava difícil, né? Que o Bolsonaro estava forçando um pouco a barra. Agora posso falar isso porque não tem problema nenhum, né? Já não é mais um vazamento, digamos assim, já é público. Mas já vem essa situação de algum tempo. Numa entrevista que o Bolsonaro concedeu para o SBT também, e em parceria com o Poder 360 ali para o Fernando Rodrigues, ele tinha entrado em contradição já com o discurso, logo depois de quando ele se elegeu e nomeou o Moro, que ele havia dito o seguinte: para a primeira vaga do Supremo eu nomeio o Moro. Todo mundo se lembra disso. Depois, na entrevista para o Fernando Rodrigues, ele disse: não, nunca fiz nenhum tipo de compromisso nem promessa para nomear o Moro para a primeira vaga, e o meu nome preferido é o do Mendonça, que é o advogado-geral da União, que foi a indicação do Toffoli para o governo Bolsonaro, né? O advogado-geral da União, o Mendonça, ele era chefe de gabinete do Toffoli, né? E como indicação do Toffoli, veio para o governo Bolsonaro para ser o AGU. E agora o Bolsonaro tem falado, né, do terrivelmente evangélico, o Mendonça é evangélico. Quando perguntam para ele sobre o Mendonça, ele fala que é o advogado preferido dele, etc.
Então, já vem um atrito de algum tempo, essa questão do Supremo também já vem sendo discutida há algum tempo, e tudo indica que em setembro a gente deve ter a indicação de um ministro amigo do Toffoli, né, que seria o Mendonça, o AGU, sendo indicado por Bolsonaro. E é interessante, né, Kim, que o Moro é uma figura extremamente popular, na realidade, mais popular até que Bolsonaro. Então, acredito que você acha isso também, né? Compartilha disso. Tanto é que ontem ele perdeu muito apoio com a saída do Moro. Muitas pessoas falaram, né? Olha, com a saída do Moro não tem como continuar sustentando tanta insensatez, tantas declarações infelizes, tanta desarticulação, tanta falta de comunicação, né? Como é que pode um presidente se comportar de uma forma diferente que um ministro seu, como é o caso do ex-ministro Henrique Mandetta? Então, ontem, possivelmente tenha sido o início do fim do presidente Bolsonaro, né? Pode falar. Não, eu diria até que não seria nem o início. Eu acho que a base dele começou a se corroer há algum tempo, né? Teve a nomeação do Aras, já que foi, acho que a primeira afronta ali ao próprio eleitorado do Bolsonaro, né? Que ele sempre havia prometido, primeiro, um compromisso com o combate à corrupção e nomear alguém da Força Tarefa da Lava Jato para a PGR, né? Ele nomeou um petista, um cara que é crítico à Lava Jato, um cara cujo discurso é de que a Lava Jato criminalizou a política, né? Então, é um discurso evidentemente petista, né? De que os culpados não eram os investigados, os réus condenados, mas quem estava investigando. Então, já vem isso no movimento. Aí depois ele sancionar a emenda do Freixo, do juiz de garantias, e sancionar o abuso de autoridade, e agora ele abertamente citando o abuso de autoridade, ele citou abertamente no último pronunciamento dele a lei do abuso de autoridade como uma coisa boa, uma coisa que ele votou contra e discursou contra quando era deputado. Enfim, ele sempre foi tão duro em relação ao Supremo Tribunal Federal, vetando uma lei que diminuía os poderes do Supremo, que era a 2121 de 19, né, que limitava a liminar monocrático e ministro do Supremo. Então já vinha num processo e eu acho que a saída do Moro é o meio do processo, não é nem o começo. Eu acho que já é o meio da deterioração do governo e uma queda mesmo da agenda que o governo se propunha até então. Não só a gente teve essa baixa do Moro, mas na prática a gente já teve a baixa do Paulo Guedes também, né? O Bolsonaro anunciou o Plano Pró-Brasil, que é um plano desenvolvimentista, é um plano da época da ditadura, é um plano que era o plano do governo do Ciro. Pô. Então, a agenda liberal do governo Bolsonaro e reformista acabou. Exatamente, considerando que a proposta do ministro Guedes vai em outra linha, né? A gente organizar as contas públicas por meio das privatizações, por meio do enxugamento da máquina, por meio da otimização do gasto público, né, numa linha totalmente diferente, que é a expansão do gasto público, considerando que agora, né, graças ao Covid, a União vai aguentar em torno de 90 bi de prejuízo, né, Kim? Então, assim, você pensar que vai expandir ainda mais as despesas, de onde que vai vir esse dinheiro, né? Será que realmente está se pensando em imprimir papel moeda nesse país? Porque, assim, como é que a gente vai conseguir tanto dinheiro assim? Para sustentar a expansão das despesas e a gente conseguir reverter um pouco desse quadro de Covid, né? Agora, Kim, é interessante a gente observar o seu posicionamento, porque você foi uma das grandes lideranças no movimento pró-impeachment Dilma, certo? O MBL, de uma forma geral, né, teve um papel muito importante. Durante a campanha, você esteve... Não sei se você fez campanha para o presidente Bolsonaro, você chegou a fazer... Segundo turno fiz. Você fez. Eu não consegui acompanhar a sua atuação no segundo turno. Mas já tem um tempo já que você se tornou um crítico do governo. Quando é que te deu um estalo que você tinha que começar a mudar a sua direção? Assim, deixar de ser uma base de apoio, digamos assim, para ser um crítico do governo? Acho que, para mim, o ponto mais crítico foi quando o governo colocou as suas redes para convocar a manifestação do dia 26 do ano passado, com uma pauta de fechamento do Supremo e de Congresso. Né? Para mim, ali foi basicamente quando o Carlos Bolsonaro colocou as redes do governo, o gabinete do ódio, né, o pessoal nomeado no Palácio do Planalto, para chamar uma manifestação de fechamento do Congresso e do Supremo. Depois, quando viram que pegou mal e etc., mudaram a pauta e colocaram como se fosse uma pauta econômica, né? E contra até eu me lembro, era pelo pacote de crime, contra
a favor do COAF no Sérgio Moro. E logo depois de tudo isso, 1 ou 2 meses depois disso, ficou claro que não tinha nada a ver aquela manifestação, porque o próprio Bolsonaro extinguiu o COAF numa medida provisória, né? Ele acabou com o COAF, justamente por causa das investigações envolvendo o Flávio. O COAF hoje só existe enquanto COAF, e o Conselho Deliberativo só tem membros de órgãos de fiscalização e controle por causa de uma emenda minha à MP dele, que foi aprovada pela Câmara, e ele tentou barrar, mas não conseguiu, porque a gente derrubou o veto dele e a gente derrubou a medida provisória. E a gente não, aliás, não derrubou a medida provisória, a gente aprovou com outro teor, né? Mandou para o Banco Central, mas mantendo a autonomia do COAF. Ele queria que não, que o COAF tivesse indicação política sem necessidade de ser de órgão de fiscalização e controle. Ou seja, ele queria que a gente basicamente tivesse um COAF que só funciona na Namíbia e no Zimbábue, né? Nenhum outro país você tem indicação política para o órgão que monitora a operação financeira, né, do governo federal. E depois ele também discursou falando que o pacote anticrime não era prioridade, por isso que ele não ia levar em frente a campanha, que ele tinha prometido, assim como ter uma campanha de publicidade via a Secretaria de Comunicação para a reforma da Previdência, ter uma para o pacote anticrime logo após a aprovação da reforma. E ele não cumpriu essa promessa, né? Ele encaminhou um gasto para fazer um orçamento, para fazer essa campanha, mandou para a SECOM elaborou um projeto, começou a iniciar um projeto, teve um problema com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas segurou isso daí, o Bolsonaro poderia recorrer com a AGU e escolheu não recorrer, falou que não era prioridade fazer campanha para aquilo, né? Então, na primeira barreira que surgiu, ele já desistiu e largou o pacote anticrime, tanto largou que depois sancionou uma emenda do Freixo contra a recomendação do Moro. A favor do juiz de garantias. Juiz de garantias, né? Que é super criticado, né? Que na realidade só atrasa o processo judicial, enfim. E é curioso, né? Porque o Freixo é do PSOL e é o partido que mais odeia o presidente Bolsonaro, então realmente foi uma articulação curiosa essa que aconteceu, né? E aí agora a gente observa essa mudança de rumo da economia. Você acha que o ministro Paulo Guedes se sustenta no cargo em prol da estabilidade do país, em prol do compromisso com a população, ou ele também vai cair fora? Eu acho que sai, porque não tem mais razão de ser, né? Se ele não tem poder mais nenhum de ditar a política econômica do país, não tem por que ele ser o ministro da Economia, né? Se ele não vai conseguir, em razão... Porque, vamos lembrar, o centrão do qual o Bolsonaro se aproxima é o mesmo centrão que propôs empréstimo compulsório na Câmara semana passada. E o Bolsonaro não foi contra. E o Centrão vive de inaugurar obra. Você tem um programa de obra pública, de investimento público baseado em endividamento, o Centrão está pouco se lixando para endividamento porque o Centrão não lança candidato majoritário. Ele não pretende assumir o governo em nenhum momento. Ele é sempre... O foco do Centrão, principalmente PP e PR, que são os partidos cabeça do Centrão, é eleger base parlamentar para ter fundo eleitoral, prefeituras, e aí se manter como base do governo sempre. Nunca PP ou PR tem candidato à presidência da República. E para eles interessa muito mais ter um programa de investimento público para os deputados irem lá, inaugurar obra, viaduto, rodoanel, porto, aeroporto. Superfaturar. E tá lá, e as indicações ali, o Bolsonaro abrindo o DENIT, né, para eles, que basicamente sempre teve nas mãos do PR. E uma coisa interessante de se lembrar também, o PR sempre comandou a pasta dos transportes. Uhum. Quando a Dilma, no primeiro mandato, quis fazer a faxina e tirar os corruptos do governo, ela tirou o DENIT do PR e passou o DENIT para o Tarcísio, que hoje é o ministro da Infraestrutura. Que foi daí que o Tarcísio é o consultor concursado da Câmara, né, consultor da Comissão de Infraestrutura. A Dilma conheceu o Tarcísio, chamou o Tarcísio para comandar o DENIT, e justamente para tirar o PR que comandava esquema dentro do DENIT, né? E depois aí o Tarcísio, pela competência, acabou ficando no governo Temer, né, em que ele era conselheiro do Padilha, e aí assumiu o ministério no governo Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está querendo devolver o DENIT para o PR. Uma coisa que a Dilma tinha tirado ali no início do primeiro mandato, justamente com esse discurso de tirar os corruptos do Ministério dos Transportes. Então, é um retrocesso gigantesco, né? Sequer a Dilma aceitou no Ministério dos Transportes o que o Bolsonaro está querendo aceitar. E lembrando que essa foi uma das grandes promessas do presidente, né? Eu não vou fazer o toma lá da cá,
Eu não vou fazer troca, eu não vou correr atrás de apoio político por causa das nomeações do loteamento dos cargos. Então a gente observa que não apenas isso está se ruindo, como também a proposta de combate à corrupção. Na medida em que o grande pilar que sustentava essa bandeira, Sérgio Moro, acabou de sair. Nesse sentido, Kim, você acha que a população que ainda ia nas manifestações do presidente vai continuar indo? Duvido muito, acho que vai ficar muito restrito a um núcleo. Já tava, o apoio ao Bolsonaro já estava restrito a um núcleo radical. Agora só sobrou maluco, não é nem radical. Depois da saída do Moro, só sobrou gente que precisa ser interditada, porque não tem mais nenhuma razão para você defender o governo Bolsonaro por princípio. Cargo loteado, corrupção, tentativa de blindar o filho, o uso institucional da máquina pública para fins pessoais. A agenda econômica é reformista indo pro buraco. Bolsonaro nunca foi reformista, nunca defendeu sequer a reforma da Previdência. Nos seus 30 anos de mandato, aliás, ele foi contra a reforma da Previdência. Ele falava que era o pobre trabalhar até morrer. Eu pego o discurso dele fazendo campanha no ano passado falando isso. No ano retrasado falando isso. E já mesmo no processo da reforma da Previdência, a única vez que ele, Jair Bolsonaro, me pediu voto para a reforma foi por destaque que desidratava a reforma para os policiais federais, que o Guedes era contra. Então, o único esforço que ele fez na reforma foi para desidratar a despeito do Paulo Guedes. Agora, imagina, com o Centrão não quer reforma de pacto federativo porque extingue municípios, e o Centrão é principalmente, a base do Centrão são os prefeitos e vereadores. Não vai querer também fazer corte em reforma administrativa, porque ele vai estar cortando as indicações dos próprios cargos. Então, não sobrou razão para defender o governo Bolsonaro. Não tem razão ética, não tem razão conservadora, que o conservador não defende ataque à instituição, não sobrou razão liberal, que liberal não defende política econômica centralizada, com base em gasto público e endividamento. Então, por princípio, não tem uma razão por defender o governo Bolsonaro. Ô Kim, por falar em conservador liberal, você se define como? Como liberal. Liberal. Alguém que defende as instituições. E, em termos de instituições, eu sou conservador, né? Eu não defendo revolução, né? O contrário de conservador é revolucionário. Isso. Quem defende golpe militar, por exemplo, muita gente fala, os ultraconservadores, né? Quem defende golpe militar. Não, esse cara é o contrário de conservador, ele é revolucionário, ele defende que você destrua as instituições. Que é o conservador na sua natureza, né? No sentido burkeano. O Burke funda o conservadorismo inglês escrevendo o livro Reflexões sobre a Revolução na França, que foi as reflexões sobre a Revolução Francesa, falando que os valores estavam corretos, mas que a forma estava errada. E qual que era a forma? Você dá uma reviravolta no poder, fazer a revolução e cortar a cabeça de todo mundo, até quem estava cortando a cabeça teve a cabeça cortada, né? O Robespierre. E o que ele defendia era justamente que a monarquia francesa se mantivesse, mas que fizesse, por meio da nobreza, que a nobreza posteriormente se tornou parlamento, uma transição para um regime parlamentarista monárquico, que foi o que, no final das contas, a França se transformou depois do regime de Napoleão. Porque, vale lembrar, a crítica de Burke tanto estava certa, que a Revolução Francesa, no final, morreu quem promoveu a Revolução, e depois da Revolução não veio um regime igualitário e democrático, veio Napoleão. Para depois de Napoleão, aí sim, numa transição não revolucionária, você ter um governo democrático e você ter uma monarquia parlamentarista. Semipresidencialista agora, né, com o regime atual. Mas, enfim, não tem nada de conservador defender golpe militar, ao contrário do que, às vezes, até a própria imprensa faz parecer. E, Kim, eu queria saber a sua opinião. A gente viu o Bolsonaro ser eleito exatamente porque as pessoas não queriam mais a esquerda. De jeito nenhum, né? Como que você acha que vai ser? Como é que está se desenhando o cenário para 2022? Você acha que a população ainda vai estar com essa revolta grande contra a esquerda? Ou a gente caminha para ter uma revolta grande contra a direita? Vamos considerar que Bolsonaro é direita, né? Colocando aí alguns candidatos meio perigosos como possíveis vencedores, como é o caso do Ciro Gomes, que é um cara que consegue concentrar ali o centro-esquerda, ou você acha que ainda não, que a população ainda daria uma segunda chance para o governo de direita, digamos assim? Acho que daria uma segunda chance para o governo de direita, mas o governo Bolsonaro foi um bom fôlego para a esquerda, né? A esquerda estava absolutamente destruída. E eu acho que o bem que a Dilma fez para o liberalismo, né, de mostrar tão facilmente que era ridículo e um desastre o governo dilmista, a ponto de todo mundo querer buscar uma alternativa, e o liberalismo foi uma dessas principais alternativas, o Bolsonaro está fazendo de bem para a esquerda. Porque é tão absurdo, é tão ruim, é tão bizarro, é tão criticável,
que chega a ser caricato, né? No ponto do último discurso, né? Pô, ele está se defendendo de uma acusação de ingerência política na Polícia Federal e ele vai dar a desculpa de que ele desligou o aquecedor da piscina. Sendo que a piscina não tem aquecedor desde 2002, ela é aquecida de maneira solar. Então, é um negócio ridículo. Ele, inclusive, mentiu, né? Foi uma defesa caricata e mentirosa. E, então... Os nossos presidentes, eles não entendem muito de energia, né? Uma quer estocar o vento, o outro quer desligar a energia solar. Então... E isso cresce à esquerda, né? Porque aí, o que o cara pensa? Da mesma maneira que quem se decepcionou votando na Dilma pensou, pô, se ser de esquerda, se ser do PT é isso, então eu sou outra coisa, eu sou o oposto. Da mesma coisa o Bolsonaro, se ser de direita é isso, se ser conservador liberal é isso, então eu sou o oposto, eu sou de esquerda. Então, deu um fôlego para a esquerda, mas eu não acho que é a ponto de vencer a presidência da República. Agora, a gente precisa criar uma alternativa. Eu não vejo uma alternativa hoje. Eu não vejo alguém que liberal ou conservador com chance de vencer a presidência da República. A gente precisa construir. A gente tem pouco mais de 2 anos para construir essa alternativa. Você vê o Sérgio Moro como essa pessoa? Pode ser, ele pode disputar. Agora, a gente precisa também saber, a gente não pode incorrer, apoiando o Moro, a gente não pode incorrer no mesmo erro do apoio ao Bolsonaro. A gente precisa saber o que o Moro pensa para a economia, a gente precisa saber o que o Moro pensa para a infraestrutura, a gente precisa saber qual é o programa de governo dele e precisa ser um apoio consciente e crítico. Não pode ser um apoio bovino. Condicionado, né, Kim? Condicionado também, né? Claro, não pode ser apoio incondicional. Ah, só porque é o Moro eu vou apoiar. Não, peraí. Qual que é o programa de governo dele? Eu apoiaria o Moro, mas sabendo o que ele defende, sabendo o que ele pensa. E isso aí precisa ter claro. Ele não pode... A experiência com o Bolsonaro precisa ser educativa para a gente jamais apoiar ninguém só com base no carisma ou na confiança que a gente tem na pessoa. Carisma e confiança é importante. O Lula também, né? O Lula também se enquadra nisso, né? Um cara extremamente carismático. Na minha opinião, o maior comunicador da história do país é o Lula, até hoje. Até hoje. Então, assim, muitas pessoas votaram nele. Eu posso dizer que eu mesmo votei no Lula. Pois é, Kim. Pois é, eu tive um passado ali tortuoso. Faz parte. Meio canhoto, digamos assim. Agora, o meu receio é o seguinte, é que tem muita gente que comprou o discurso de que o presidente Bolsonaro era um candidato da nova política, ele conseguiu emplacar isso, né? O que é extremamente curioso, porque um cara que estava no Congresso há 30 anos, como você bem disse, votou contra reformas, sempre foi a favor da expansão do Estado. Não tem como você classificar essa pessoa como alguém da nova política. Mas, enfim, ele foi eleito como se fosse da nova política e mais. Muitas pessoas acreditaram que o governo dele, até então, estava sendo um governo liberal. O que a gente sabe que não foi. Ele não conseguiu aplicar a agenda liberal na economia. No máximo, a gente viu a reforma da Previdência, que não foi a ideal, mas já foi alguma coisa. E foi com muito custo também. Agora que a gente já tem a reforma tributária, a própria discussão do Pacto Federativo, que seria incrível também, né? A proposta do Bolsonaro, do Guedes, faz todo sentido. Mas o fato é que a agenda liberal não foi implementada no Brasil. Eu não sei se em algum momento, na sua opinião, você acha que no Brasil a gente já teve uma agenda liberal. Não sei o que você pensa disso. A gente não conseguiu em algum momento, pô, Pedro II. Olha só, eu tô tendo aqui, ó, várias pessoas estão me xingando. Pessoal, assim como o Kim, eu também sou independente, tá? Eu fui eleita, eu sou do Partido Novo, vou mostrar aqui, ó. Inclusive, Kim, tá sempre de porta aberta para você o partido, tá? Muito obrigada. Tá, é convidada aí, você sabe do nosso carinho por você. Então, eu sou do Partido Novo, nós do Novo somos independentes. Se a pauta for positiva, a gente apoia, se for contrária, a gente critica. Nesse momento, eu observo que a maior parte do partido já se posiciona, sim, pela renúncia do presidente Bolsonaro. Não vou falar como impeachment, porque a gente está esperando que as instituições atuem, né? O Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas também, o Judiciário. A gente confia muito nas instituições para aí, a partir daí, a gente começar a se posicionar, ser o partido pró-impeachment. Essa é a nossa posição hoje. Mas a gente vê um descontentamento geral entre os mandatários do Novo e uma grande decepção.
porque o que aconteceu é uma traição ao povo brasileiro, né? Eu realmente sinto, assim, mais uma vez o brasileiro sendo traído numa eleição de 2018 que veio, digamos assim, para trazer de volta, né? Assim, foi o último respiro, o último fôlego que o brasileiro acreditou ainda na política. E eu vejo muitos comentários, as pessoas falando assim comigo, nunca mais eu acredito em político nenhum, sabe? Gente, vamos entender uma coisa, não somos farinhas do mesmo saco. Tem pessoas honestas, sim, tem pessoas trabalhadoras, pessoas que têm coragem de se expor, né? E de fazer aquilo que é correto. Então não está na hora de perder a esperança, está na hora de a gente separar o joio do trigo e analisar exatamente quem é quem. A hora é agora. Né? Não é ficar se lamentando, não é ficar revoltado, ai, vou me matar, vou cair fora do Brasil. Não, é entender que é um processo de amadurecimento mesmo. É bom a gente ver que não existe herói, né, Kim? Quando você diz que não existe uma grande liderança, digamos assim, da direita, liberal, direita, isso por um lado é bom, né? Porque a gente precisa construir uma liderança em torno das ideias, não é as ideias se subjugarem a uma liderança. É exatamente o processo contrário, né? E eu acredito que isso vai acontecer. E aí o pessoal está insistindo aqui, Kim. Eu vou fazer uma pergunta incômoda. Fala um pouquinho do Maia. Falo, não é incômodo nenhum. Já falei várias vezes. É que para mim é o seguinte: sempre que eu gravo um vídeo falando mal do Maia ou do Dória, dá o quê? 10 mil visualizações. Ninguém quer ver. Agora, eu critico o Bolsonaro, dá 200 mil. Aí a galera pergunta no comentário: e o Maia? Porra, você não quis ver o outro de 10 mil visualizações? É óbvio que você acha que não fala dele. Né? Agora, uma coisa para ficar muito clara, assim, eu não votei no Rodrigo Maia, eu votei no Marcel, aliás, do Partido Novo, eu apoiei, mas mesmo estando dentro do Democratas, eu apoiei o Marcel. Primeiro eu lancei uma candidatura própria, depois eu compus com o Marcel, apoiei o Marcel, continuei apoiando o Marcel. Votei contra todas as pautas que o Rodrigo Maia promoveu, que eu fui contra, eu votei contra e o meu partido não impediu uma condição para eu continuar no Democratas, justamente ter independência para criticar quem quer que seja. Não votei no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia teve o apoio, aliás, de todos os deputados bolsonaristas, do Bolsonaro em si. O Bolsonaro teve reunião com o Capitão Augusto, que era candidato na época, e pediu para o Capitão Augusto tirar a candidatura dele à presidência da Câmara para ajudar o Maia. Né? Uhum. Então, vamos lembrar que todos os bolsonaristas que ficam aí mexendo o saco, que é o Maia, eu não apoio o Maia. O Bolsonaro apoiou o Maia, condecorou o Maia, né? Até a última entrevista dele, sempre falava bem do Maia publicamente. Eu, ao contrário, vocês podem pegar uma entrevista minha para a Folha há 5 meses atrás. Eu falei, mas você apoiaria reeleição do Maia à presidência da Câmara? Jamais. Primeiro, não apoiaria ele, não apoiaria ninguém para a reeleição da presidência da Câmara, porque eu sou contra a reeleição da presidência da Câmara. E segundo, você apoiaria para a presidência da República? Menos ainda para a presidência da República, porque eu discordo da aliança dele com o Centrão. Assim como o Centrão, quando elegeu o Maia, eu discordei do Centrão, agora o Centrão como base do Bolsonaro, eu discordo também. E estou criticando do mesmo jeito. Então não tem essa de, mas agora a grande diferença é o quê? Quando foi o Centrão que apoiou o Maia para a eleição à presidência da Câmara, eu subi na tribuna e critiquei. Agora que é o Centrão com o Bolsonaro, não tem nenhum deputado bolsonarista subindo na tribuna e criticando, e nem militância bolsonarista indo lá para criticar. Pois é, exatamente. Votei contra o fundo eleitoral, o Bolsonaro sancionou, pauta do Maia. Contra o aumento do fundo, foi emenda minha que impediu o aumento do fundo de ser levado em frente. Contra o uso do fundo partidário para pagar advogado, também foi pauta do Maia. Votei contra. Abuso de autoridade, que foi pauta do Maia, eu votei contra, o Bolsonaro sancionou. Juiz de garantias, que foi pauta do grupo de trabalho criado pelo Maia, o Bolsonaro sancionou, eu fui contra. Então eu tenho completa liberdade, tanto para criticar o Maia como para criticar o Bolsonaro. E é engraçado que é exatamente a mesma mentalidade do PT na época do impeachment. Porque eu criticava a Dilma. E aí, qual que era a pergunta da imprensa e da militância petista? Mas e o Cunha? Mas ele também não é bandido, não sei o quê. Eu tô um pouco me lixando, ele vai pra cadeia depois da Dilma, que foi exatamente o que aconteceu. Então, da mesma maneira que vocês perguntam agora, e o Maia, os petistas perguntavam, e o Cunha? É uma tentativa de vocês tirarem o foco da minha crítica, como se eu não criticasse porque eu acho errado, mas porque tem uma força por trás de mim querendo que eu faça isso. Porque a pessoa não quer aceitar que a crítica é para o presidente em si. A gente vê aqui, a gente observa, né, uma militância do presidente Bolsonaro. Eu até fico feliz que estejam entrando aqui. Olha, estamos com 1.083 pessoas agora acompanhando a gente.
dar um alô para vocês. Meu nome é Júlia Luci, sou distrital do Partido Novo, e ele é o Kim Kataguiri, do DEM, de São Paulo. Quando as pessoas viram e falam que você é um traidor, eu queria entender, assim, de onde que vem? Porque qual que é o seu compromisso, Kim? Você foi eleito para representar o povo de São Paulo. Você não foi eleito para ser a esposa de Bolsonaro, ou sei lá o quê. Você tem todo o direito como parlamentar, como ser pensante, acima de tudo, de criticar aquilo que você considera errado. Porque essas pessoas que estão chamando você de traidor e estão aqui me chamando de traidora também, e eu nem sei por quê, porque eu fui apoiadora do Amoedo, mas enfim, não fiz campanha pro Bolsonaro, votei nele, mas não fiz no segundo turno, mas estão me colocando como traidora, ok, pode falar. Gente, vocês estão se comportando como os petistas que não aceitam o Lula preso. Acorda pra vida. A gente tem que encarar o fato das coisas. A gente não tem que ter bandido favorito. Não tô falando que o presidente Bolsonaro é bandido, que ainda não está provado, certo? Não tô falando isso. Eu tô falando que a gente tem que ter apreço pela transparência, pela investigação, pela democracia. Não dá pra gente acompanhar cegamente nenhum líder, ninguém. Isso não dá certo, a história está aí para mostrar para a gente que não funciona. A gente tem que ter senso crítico. E se a gente observar que uma atitude inicial que nós tivemos de apoio a alguém estava errada, a gente tem a obrigação de mudar de ideia sim. Né? O que não dá é para você permanecer no erro. Isso é que não dá para aceitar. Né? Então, assim, as pessoas que ficam falando Kim, traidor, você é traidor... agora tem uma pessoa me elogiando, obrigada, porque assim, a gente tem que realmente ter senso crítico, porque a falta de senso crítico de isenção no Brasil que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Então na hora a gente tem que ter coragem mesmo de falar. No Novo temos vários deputados que no segundo turno também tiveram apoio, né? Fizeram apoio ao presidente Bolsonaro e agora já se colocam contra, né? É o caso, por exemplo, do Vinícius Poit. Ele foi um super apoiador, agora ele já está falando que não, que ele está do lado do Moro. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos. A gente não pode ser gado, nem da esquerda, nem da direita, nem de nenhuma linha ideológica, nem de nenhum líder assim, carismático. A gente tem que ter senso crítico, gente. A gente tem que evoluir como cidadão. Né? Então, assim, você quer fazer mais algum comentário que, em relação a esse escândalo? Não, eu acho que é isso. Não, calma, qual dos escândalos você está falando? Bom, dessas declarações que o Sérgio Moro deu ontem, né? Inclusive já foi até aberto o inquérito, né, no Supremo, não foi? Foi o MP que deu entrada no inquérito, não sei se foi o MP. Foi o MP. Augusto Aras entrou, sim. O Augusto Aras entrou com um inquérito. Aliás, outro ponto, né? Quando eu falei do Aras ali, quando ele foi indicado, o Bolsonaro sabe o que tá fazendo, é o xadrez 4D, o que eu mais ouvi na época é o xadrez, o Bolsonaro joga xadrez 4D. Falei, porra, nas 4 dimensões que eu tô enxergando, o Aras tá cagando na cabeça do Bolsonaro, assim, então eu não sei que xadrez 4D é esse que ele jogou, nomeando o Aras pra Procuradoria-Geral da República. Né? Então, mais do que criticar a Lava Jato, mais do que ter paralisado a Lava Jato, vamos lembrar, com a indicação da Dilma, com o Janot, a Lava Jato caminhou. Com a indicação do Bolsonaro, a Lava Jato no Supremo acabou. Não teve uma denúncia, não teve um pedido de inquérito, não teve nada, zero. Acabou. Com a nomeação do Bolsonaro para a PGR, o PGR da Dilma atuava mais. Era mais independente. Então, esse é outro ponto, né, que fica muito escancarado agora. O cara comentou que o Bolsonaro não joga nem dominó. Bom, eu tô vendo aqui algumas pessoas até falando aqui, né, que o que eu acabei de falar é o que muitas pessoas pensam, mas não tem coragem. E o pior ainda é quando a gente vê o nível de agressão, né, Kim? Isso é muito assustador, né? Porque eu acho que manifestar todo mundo tem direito. Gente, se você quer continuar apoiando o presidente, se você quiser ser apoiador do Moro, se você quiser ir para a esquerda, seja livre, a gente defende a liberdade. O que não dá é para você xingar uma pessoa porque essa pessoa está expressando a opinião dela. Isso é muito baixo, isso não constrói nada. Não é assim que a gente vai resolver os nossos problemas. É realmente muito triste observar esse tipo de manifestação, mas eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento, né, Kim? Eu acho que é uma pedra que nós estamos carregando aí nesse momento, exatamente desafiar essas velhas estruturas. E eu quero dizer, mais uma vez, assim, que eu tenho uma super admiração pelo seu trabalho.
A sua coragem é Muito realmente obrigado. É inspiradora. recíproco. A coragem que você teve de já começar a se pronunciar contra o presidente, no momento em que muitas pessoas tiveram receio de fazer isso, você foi uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre esse assunto. Aí depois vieram outros deputados também, né? O presidente Bolsonaro já perdeu apoio de quantos deputados, mais ou menos, assim, que eram super apoiadores dele? Já fez essa Tinha uns conta? 40. Acho que assim, tinha uns 70 que eram apoiadores ideológicos, né? Acho que desses 70, perdeu uns 40. Caramba. Aí a gente está falando da Joyce Haussmann, por exemplo, a gente está falando do ator Pô, mesmo pornô, do como é que é o novo, nome? pô. Alexandre Frota, né, Do também, Frota né? também. Metade do É, PSL, né? do PSL também. Aliás, É, agora mais da metade. Depois da saída do Moro, mais da metade, né? exatamente, exatamente. E a popularidade hoje do presidente já foi calculada? Quanto é que está hoje? Depois do Moro, não. Depois do Moro, não. Não teve pesquisa ainda. Ela estava em 36%, você acha que vai para quanto, Kim? Ah, uns 20, acho que vai ser uma queda porrada, assim. E aí a gente sabe que isso é o motivo para abrir um processo de impeachment, né? A menos que o impeachment ele tem a base jurídica dele, mas é um ato político, né? Obviamente Claro. todo mundo sabe Existe disso. por razões políticas. Então, se realmente ele perder, o apoio popular fica difícil do presidente se sustentar. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos. A gente continua defendendo a transparência e as investigações, o devido processo legal, porque a gente não tem que ter bandido favorito nem ditadura favorita, a gente tem que defender a democracia. Então, pessoal, eu agradeço quem esteve aí conosco, né? Passou super rápido, Kim, você está cansado, vou liberar você. Você está em São Paulo ou em Brasília? Tô em Brasília, tô em Brasília. Aqui, eu tô representando o partido aqui nas sessões, né? Que os líderes precisam vir, né? Aí eu tô aqui. Ó, Kim, amanhã você, inclusive o MBL tem um congresso, né? Faz o convite aí. Verdade, amanhã. Ó, muito bem, né? Olha só. Nem é do MBL, tá fazendo um trabalho melhor que eu. Ah, mas eu gosto do MBL. Quem sabe, se fizer um convite, eu posso entrar, depender, não Aí sei. acho que a gente pode conversar. Amanhã, então, para quem estiver nos assistindo, ao meio-dia vamos ter um congresso do Movimento Brasil Livre, primeiro congresso online no canal do MBL, né? Só ir lá youtube.com/mblivre. A partir do meio-dia, ao vivo, você vai poder mandar perguntas, interagir. Vai ter pessoas de vários pensamentos políticos diferentes, a favor da quarentena, contra a quarentena. A gente vai ter o Dr. Calil, a gente vai ter esqueci o nome, mas é o gestor da Prevent Senior. A gente vai ter o governador Wilson Witzel, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Rodrigo Garcia, o ex-ministro Henrique Mandetta, o Danilo Gentili, e todo o pessoal do Legal. MBL, o Holiday, o Arthur, eu, enfim. Quem quiser assistir 100% de graça, só chegar lá e entrar no canal do MBL a partir do meio-dia até as 9 da noite. Caramba, é o dia inteiro de programação. Kim, parabéns para vocês, parabéns. Senti falta do novo aí no Congresso. Não, o novo está sempre nos congressos presenciais. Se tudo der certo, a quarentena vai acabar a tempo da gente poder fazer o nosso tradicional Congresso Nacional de novembro. No ano passado do novo foi o Ganime e o Alexis. Muito bom, Nesse muito ano vamos bom. ver os painéis também, sempre o novo está lá. Eu acho que um bom nome, fica a sugestão para vocês, é o Romeu Zema. O meu Zema, verdade. Interessante. Posso articular aí para vocês, tá? Então vamos Ó, falar. meu querido. Se Deus quiser, não vai ter quarentena até lá, a gente vai fazer e a gente chama o Zema. Ah, pronto. Vai ser super legal. Kim, ó, e depois também tá aqui em Brasília, depois você vem aqui em casa tomar um café, tá bom? A Muito gente obrigado. combina aqui pelo WhatsApp. Viu, querido? Então, bom descanso para você, arrebenta amanhã e parabéns, parabéns, parabéns. Você realmente é assim uma inspiração para os jovens, para todo mundo que quer fazer de uma forma crítica uma nova política no Brasil. Então, parabéns mesmo, tá? Obrigada pela sua participação, foi Isso. maravilhoso, Eu que tá? agradeço. Estamos com você, tá bom? Beijão, Júlia. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Boa noite para vocês também.
Muita gente participando, obrigada pela presença, inclusive de quem criticou, inclusive de quem tá xingando, de quem tá bravo, tá bom? E muita gente pedindo para entrar. Era uma live mais rápida mesmo, tá bom? Muitas pessoas aqui falando, Zema no Novo, que Zema no Novo? Moro no Novo, Kim no Novo, vamos ver, tem muitos nomes legais. Gente, obrigada pela presença. Talvez amanhã a gente faça uma live com uma pessoa, não vou falar ainda quem é, eu estou vendo ainda, mas continue acompanhando o nosso trabalho, mande a sua opinião, a sua sugestão, a sua denúncia, porque a gente vai averiguar e está na hora de a gente manter a fé e a esperança nesse país, sim. Se às vezes a gente precisa passar por um momento de turbulência como esse, é para a gente expurgar os nossos males e as práticas erradas que nós temos que superar, tá bom? Então a gente vai superar esse momento, sim, como a gente já superou outros. Beleza? Muito boa noite para vocês, ótimo sábado, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.